Olá, estamos aqui para falar de um projeto muito importante, a beleza das cores. E para retratar toda esta diversidade de cores deste nosso Brasil, nós precisamos produzir textos neste projeto maravilhoso que vai mostrar as vozes dos nossos jovens, dos nossos adolescentes e o que eles esperam impactar na sociedade com esta causa contra o racismo em prol da igualdade racial. Então, quando se fala em escrita, nós precisamos nos atentar para alguns critérios muito importantes. Dentre os critérios da escrita fundamentais, nós temos a coesão e a coerência. Quando falamos de coesão e coerência, nós estamos falando de clareza no texto, de lógica textual e principalmente de fluidez na comunicação escrita. Vamos começar então abordando sobre coesão. O que é exatamente e do que se trata, qual é o objetivo da coesão? A coesão nada mais é do que uma conexão entre as palavras, um ligamento entre as palavras, entre as frases, os parágrafos, por meio de alguns elementos linguísticos. Esses elementos são chamados de mecanismos, de elementos conectivos que vão promover essa coesão no texto. Por exemplo, os conectores como portanto, além disso, entretanto. Nós temos também pronomes, como, por exemplo, ele, aquela, deles. Um exemplo prático, por exemplo, desses conectores é na frase: João estudou para o exame, ele está preparado. Então, neste caso, nós substituímos o sujeito João pelo pronome ele. Como a substituição foi feita de maneira correta e adequada, a ligação entre as frases, entre as palavras, entre os parágrafos, ela também ocorre de maneira adequada e correta. Essa ligação entre as palavras, chamada coesão, somente acontece quando o autor da escrita escolhe os elementos, os conectores, de maneira adequada, de tal forma que os conectores utilizados casem com a ideia que se pretende expressar na escrita. Vamos falar um pouquinho também sobre a coerência. A coerência vai tratar da lógica e do sentido global do texto. Para entendermos este processo muito importante, que é a ligação entre as palavras, chamado coesão, nós precisamos abordar concomitantemente a importância da coerência, que é outro fator essencial na escrita. A coerência vai tratar da lógica, do sentido global do texto. Ela que vai garantir com que as ideias façam sentidos juntas dentro do cenário do texto. Algumas características que se apresentam no contexto da coerência são a sequência lógica de ideias que precisa acontecer, as ideias precisam combinar umas com as outras, e um fator fundamental é o respeito ao tema central. O texto não pode fugir da temática principal, motivadora da escrita. Dentro da progressão textual também precisamos comentar que a coerência ela deve estar inerente à introdução, ao desenvolvimento e à conclusão do texto, porque um parágrafo precisa estar em consonância com os outros parágrafos. Quando eu mantenho as ideias uma combinando com as outras, eu mantenho a minha coerência textual.
Um exemplo, por exemplo, que nós podemos citar nesse cenário, é um texto que fala sobre a saúde. Ele vai falar sobre a saúde e eu preciso manter esse foco até o final do texto. Eu inicio na introdução apresentando o tema, as teses prováveis sobre a questão da saúde, vou abordá-lo retomando outros aspectos que vão justificar as minhas teses dentro do desenvolvimento, e lá nas considerações finais, na conclusão, eu retomo o meu tema e as minhas teses que eu vou apresentar sobre essa questão da saúde. Então, eu mantenho o foco principal do assunto e mantenho a coerência textual.